Reforço novo chegando no Mengão? Meu amigo, o nome de Vitor Roque tem sido ventilado na Gávea devido à sua insatisfação no Real Betis. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês o que a imprensa esportiva está falando sobre o Flamengo de Filipe Luís e seus 2 últimos jogos. Oh, meu Deus do céu. E o Flamengo venceu o Bahia e segue aí com 100% de aproveitamento. Eu gosto é o quê? Sabe o quê, ô Pedrosa? É desse momento a Flapress fica quente, né? É sempre 880. 100% de aproveitamento. Quantos jogos? Nem céu, nem inferno. Responde pra mim, Pedrosa. 2 jogos. 2 jogos. Mas olha só, não é Fala só jogo. A gente tem que beleza. analisar desempenho. Tá certo. Parabéns ao Filipe Luís. Você vai analisar daqui a pouco. É isso. Antes a gente vai... Flamengo campeão brasileiro. Não. A gente vai olhar a história do jogo. Rodou. O Flamengo de Filipe Luís já começou tendo uma chance clara com Gabigol. A resposta do Bahia veio rápida em escanteio com Wesley salvando na linha e Tassiano consegue cabecear para fora. Mas o rubro-negro mais uma vez queria vencer o time de Rogério Ceni. Bruno Henrique tem a chance, Marcos Felipe faz um milagre e a bola sobra para mais um lateral esquerdo do Flamengo fazer o gol. 1-0. Segundo tempo e o Bahia tenta, mas a bola para em Rossi. E Ayrton Lucas é quem leva perigo nesse chutão. Gerson também chega perto. O Bahia assusta. Alcaraz carimba o travessão. E aí o Flamengo chegava na área quando o Santiago dá um soco em Michael. Após a análise do VAR, o árbitro marca o pênalti e expulsa o jogador. E é Alcaraz quem vai para a cobrança e faz o segundo gol do Flamengo e confirma mais uma vitória rubro-negra sob o comando de Filipe Luís. Vini, você começou esse programa falando sobre o desempenho do Flamengo. Eu te interrompi para segurar a audiência, Claro. fiz o curso do João Kleber. E agora chegou a hora de você dizer que desempenho é esse, que show da Xuxa é esse, Vini Casagrande. Antes de mais nada, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Lucas Pedrosa e todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, desempenho é o seguinte, se a gente for parar e analisar esses 2 jogos do Filipe Luís à frente do Flamengo, tudo bem, não foram 2 jogos de gala, um show da equipe do Flamengo, mas foram 2 jogos que ele prometeu e cumpriu. Um time extremamente ofensivo, um time inclusive melhor fisicamente, mas eu acho que é melhor fisicamente porque está correndo certo, está correndo melhor, não está desesperado atrás da bola como era anteriormente. E é um time com uma marcação alta, extremamente alta e intensa a todo momento. Sobretudo no primeiro tempo, que é quando os jogadores estão muito melhor fisicamente. No segundo tempo acaba caindo um pouco de rendimento, o que é normal. Mas o Filipe Luís, desde a sua entrevista coletiva, desde a primeira vez que ele falou como treinador do Flamengo, e ele prometeu isso, que seria um time extremamente ofensivo, e tem sido. Quem teve a oportunidade de ver o mapa de calor do jogo do Flamengo, do time do Flamengo, diante do Bahia, foi um mapa de calor extremamente ofensivo. E é isso que eu tenho gostado na equipe do Flamengo. Mas o Flamengo com o Filipe Luís tem demonstrado um problema que já vem demonstrando há muito tempo. Não é o problema do Filipe Luís e eu tenho certeza que ele vai corrigir isso. O Flamengo não aproveita as oportunidades. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Bahia. E vai chegar num determinado momento que essas oportunidades vão fazer falta. O Flamengo criou muitas chances de fazer gol contra o Bahia, por exemplo, mas fez apenas 2 gols. E fez o segundo gol ali no último lance, através de um pênalti, que foi um pênalti extremamente juvenil do jogador do Bahia, mas o Flamengo, se a gente for parar e analisar, em várias finalizações que teve, botou apenas 1 pro gol. Então eu acho que isso precisa evoluir. Eu acho que o Filipe Luís agora ele vai ter tempo para trabalhar isso, porque tem uma data FIFA agora. Ô, Lucas Pedrosa, tem um outro ponto nessa história Só toda? para finalizar meu comentário em cima do desempenho do Flamengo, o que eu tenho gostado também é que os laterais têm ido muito lá na frente. Inclusive o primeiro gol do Flamengo, se a gente for parar e analisar, marcado por Ayrton Lucas, foi uma jogada do Wesley, que fez uma jogada ofensiva muito boa pela ponta direita, e o Ayrton Lucas, que estava lá, aproveitou a oportunidade, uma bola rebatida do goleiro e conseguiu botar a bola para dentro. Então é isso. Só para finalizar meu assunto, perdão, Pedrosa. O ex-lateral, o treinador abençoando os laterais do Flamengo, ô Lucas Pedrosa, essa irregularidade de um tempo para o outro que o Vene trouxe aqui, eu falei isso na semana passada sobre como a gente vai encontrar isso daqui para frente para a temporada, pelo que eles já jogaram de jogos até aqui e pelo que ainda faltam. E aí agora, além da questão física, tem também uma questão mental. Vai chegando o final,
a proximidade de você ser rebaixado, de você arrumar uma vaga na Libertadores, de você ganhar um título, a pressão mental ela aumenta. E assim, isso fica muito mais extenuante numa maneira total. Então acho que o que a gente vai ver daqui pra frente, acho que não é um problema só do Flamengo. Isso é um problema, vai ser um problema dos times que brigam nas pontas, dessa irregularidade. Vai ver um primeiro tempo que vai massacrar e um segundo tempo mais cansado mesmo, Pedrosa. Eu acho que isso vai acontecer mais e mais daqui pra frente, infelizmente. Agora, o Flamengo, o Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, o Lucas Pedrosa. O que acontece? Que magia é essa que acontece? Olha, ele teria uma oportunidade de vencer, porque o Flamengo estava vivendo uma má fase, e aí, pro azar dele, trocou o técnico e o time começou a jogar. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo lá na Arena Fonte Nova, mas teve um ótimo resultado. Porque ganhar do Bahia lá não é fácil, é um adversário também que estava encostando no Flamengo na zona de classificação, então você ganhar 3 pontos também contra um cara que está ali atrás de você é importante. O Flamengo muito mais ofensivo, como o Vene falou, a escolha pelo Wesley em relação ao Varela claramente é um detalhe do trabalho do Filipe Luís, que gosta de ser mais ofensivo, porque o Wesley é melhor atacando do que o próprio Varela. Você tem o Ayrton Lucas também, que tem muita velocidade, apesar não estava vivendo uma boa fase, mas consegue voltar, consegue fazer gol. E o entrosamento dos caras lá da frente, né? Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, são jogadores que já se conhecem há muito tempo. Então o Flamengo também ganha com esse entrosamento. Eu acho que o Gerson, para mim, é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. É um absurdo que esse cara tá jogando, gastou a bola ontem. E a construção novamente feita pelo Léo Ortiz e também, ontem não, né, no sábado, e também pelo Léo Pereira. Eu acho que essa é a ideia do Filipe Luís, né, construir a partir da defesa. O Léo Ortiz é muito técnico, o Léo Pereira também tem boa saída de bola. Mesmo o Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira, eu entendo a ideia do Filipe Luís. Não era uma decisão fácil, tirar o Fabrício Bruno, que é um baita de um zagueiro, mas a ideia dele, ela tem embasamento para poder acontecer. E o Flamengo tem jogado melhor com essa dupla de zaga. Ô, Vene, o Gabigol fez o jogo 300 pelo Flamengo. Aí a gente, no jornalismo, a gente lê dessa forma, o jogo de número 300. Porque como é que fala o 300 lá no numeral? Como é que é? Eu não vou arriscar. Vou ser sincero. Ninguém arrisca, porque a gente não é bom com número, a gente é bom com palavras, não é mesmo? Não sei mesmo. E foi mais uma vez, ele esteve aí entre os titulares, né? Isso tem acontecido, ele falou até sobre isso na pré-eleição, né? Antes do jogo acontecer, ele pediu a palavra e falou sobre esse número tão importante que ele atingiu. Vene, a gente não precisa falar muito, apontar muito, que todo mundo já viu, que essa trajetória do Gabigol, ela está acontecendo como titular, obviamente, pela chegada do Filipe Luís, né? Pelo entendimento de entregar a esse jogador agora, nesse momento, essa responsabilidade. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o Filipe Luís, ele acerta em fazer isso. Inclusive, ele acerta 2 vezes. O próprio Pedrosa acabou de mencionar a entrada. Só um minutinho que ele vai trazer como é que fala 300. Informação. 300. Não vou falar isso nunca. Eu não sabia. Se escrever ali, eu vou me embolar. Tudo bem. Daqui a 10 minutos eu já esqueci. É o 300º jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Fala, e o Filipe Luís, ele acertou duplamente aí. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz, ele tinha que ser titular e o Tite, em determinado momento, não colocou o Léo Ortiz como titular e o Gabigol jamais poderia ficar atrás do Carlinhos na fila ali pela briga por uma posição no setor ofensivo do Flamengo. Repito, se fosse o esquema do Tite, eu não ia ser a favor da entrada do Gabigol como titular, como eu não fui a favor da entrada do Bruno Henrique fazendo essa função que o Pedro fazia e o Bruno Henrique estava tentando fazer. Agora, como mudou o esquema, eu sou totalmente a favor, até porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar ao Flamengo e ele não vem fazendo partidas para que eu possa chegar aqui na frente da câmera e brigar pela titularidade dele. Não, pelo contrário. Filipe Luís conhece o Gabigol há muito tempo, sabe cada detalhe do Gabigol, como ele gosta de jogar, enfim, sabe que o Gabigol também precisa um pouco de carinho, o próprio Filipe Luís falou sobre isso, eu acho que o Filipe Luís acerta. Agora, se você me questionar sobre a atuação do Gabigol na partida contra o Bahia... Você gostou? Eu não gostei, acho que o Gabigol ele pode atuar muito melhor do que ele atuou contra o Bahia, mas isso não quer dizer que eu seja contra a titularidade dele, muito pelo contrário, vou ser a favor
nessa reta final de temporada, nesse esquema que o Felipe Luiz vem fazendo. O Gabigol, na minha opinião, tem que ser titular, e eu acho que o Gabigol ele só precisava de confiança. Com o Tite, a gente sabe muito bem como era a relação. Não era das melhores, o Gabigol não estava feliz. Inclusive, o pai do Gabigol fez um comentário recentemente, nesse final de semana aí, falando sobre a felicidade do Gabigol, dizendo, meu menino voltou a sorrir. Eu não tenho dúvida disso, que o Gabigol, de fato, deve estar muito mais feliz, muito mais contente e muito mais confiante agora com a chegada do técnico Felipe Luiz. Acredito eu que o Gabigol possa crescer de produção com o Felipe Luiz. Uma pausa rapidinha no vídeo, mas eu queria pedir para vocês para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações do nosso conteúdo. Mas, repito, ele pode atuar muito melhor do que ele atuou diante do Bahia. Acho que o jogo contra o Corinthians foi melhor do que o jogo contra o Bahia. Você acha que ele precisa de tempo ou você acha que esse é o novo Gabigol? Porque a gente estava falando sobre a questão do amadurecimento, né? E junto com ele vem mais experiência, mas vem questões físicas também. O que você era capaz um pouco mais jovem, até como atleta de alta performance, você começa a não ser mais quando você vai envelhecendo, né, no seu esporte. Você acha que... Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Gabigol precisa de mais um pouquinho de tempo. Ficou muito tempo parado, teve um problema, processos mentais muito difíceis, como um doping e depois um desgaste com o treinador, isso é muito difícil. Eu acho que ele precisa de tempo. Você acha também, Pedrosa, ou você acha que não? Que talvez seja, a gente está conhecendo um novo Gabigol? Eu não acho que o Gabigol vai voltar a ser o jogador que ele foi em 2019, em 2018, 2017, quando ele arrastava, ele pegava a bola na ponta, conseguia construir, participar. Eu não acho que ele tenha mais a vitalidade necessária para isso, e eu estou falando isso embasado nos últimos 2 anos, que é um lastro importante para a gente poder avaliar um jogador. Tem 2 anos que o Gabigol não joga em alto nível. Isso aí tem que ser deixado claro. Mesmo antes do Tite, né? Eu acho ele um grande jogador, gosto muito do Gabigol, é um centroavante absurdo. Mas voltar a ser aquele jogador, talvez ele não volte. Ao mesmo tempo, ele pode se reencontrar no Flamengo. Eu acho que quando você tem doping, você tem um treinador que não te utiliza e que não gostava de você. E ainda tem a questão psicológica, porque você tem que estar sempre motivado. O Gabigol claramente é um cara que precisa de motivação. Isso também pode virar uma chavinha dele na confiança, a conversa com o Felipe Luiz, com os seus companheiros, onde ele já venceu muito com o Flamengo também. Então o Gabigol pode ser importante nessa reta final. E o jogador precisa jogar. Isso aí eu concordo plenamente com vocês. O Gabigol não vai jogar 1, 2 jogos e vai ser o Gabigol que todo mundo espera que ele seja. Ele precisa de sequência e em algum momento eu acho que o gol vai sair. Depois que o gol sair, vai sair a Uruca também. E o Gabigol vai desempenhar melhor. Se ele vai voltar a ser aquele jogador, eu duvido muito. Mas ele pode muito bem continuar ajudando o Flamengo. E depois da vitória, o Felipe Luiz falou na coletiva que o time está muito focado na partida contra o Fluminense e nessa reta final aí do Brasileirão. Vamos ver. Penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. Ô, Vene Casagrande, a gente vê uma fala de um treinador que chega no meio de um processo. Talvez no final dele, né? A gente já está acabando aí a temporada. A fala de um treinador que começa uma temporada não pode ser por aí. Tem que se importar sim com o todo, tem que se importar sim com os outros. Só que o Felipe Luiz chega talvez num momento que seja até bom para ele como treinador. Porque ele chega no seguinte, se der certo, ótimo. Se não der, gente, eu tentei, né? Tanto que a gente viu juntos aquela primeira coletiva dele de apresentação e ele o tempo inteiro fala: eu só tô focado no jogo do Corinthians, que era o jogo então que ia acontecer pela Copa do Brasil. Eu só tô olhando para esse jogo, é esse jogo que eu tô pensando. E agora ele tá olhando sempre o próximo jogo. Esse é de fato um comportamento parecido com o do Dorival quando ele chega naquela metade de temporada para tentar salvar a temporada do Flamengo. De fato ali ele conseguiu salvar. Antes de mais nada, Fernando, eu gostaria de fazer um elogio ao técnico Felipe Luiz pelas entrevistas coletivas dele, porque muita gente pode achar bobagem, mas entrevista coletiva é um momento extremamente importante. E o Felipe Luiz, ele dá declarações importantes e sempre falando de futebol. Até nisso ele está sendo melhor que o Tite. Porque a verdade é essa, as entrevistas coletivas do Tite eram sempre para baixo e ele saindo pela tangente, ele nunca respondia as perguntas dos jornalistas. E o Felipe Luiz, ele fala de futebol, ele responde sobre futebol. E eu concordo com ele, é pensar jogo a jogo.
Pode parecer demagogia, mas é a grande verdade. Não adianta ele pensar no rival Botafogo, no Palmeiras, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele tem que pensar primeiro no Fluminense, adversário do Flamengo, no próximo jogo, e ele fazer com que o Flamengo renda dentro de campo. Inclusive, nessa entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o fato do Flamengo ter corrido o risco de sofrer um empate. Ele falou, eu sei do risco que eu sofri, mas é um risco que eu quero assumir, ou seja, um time extremamente ofensivo. Eu acho que o treinador do Flamengo ele tem que pensar dessa maneira. Ser um time ofensivo, o treinador do Flamengo ele precisa entender o que é a cultura do clube rubro-negro. É um clube ofensivo. A torcida, o clube, não permite um treinador como era o Tite. Um treinador extremamente pragmático. Eu não vou dizer defensivo porque isso aí é uma mentira. O Tite não era defensivo, ele era pragmático. E o Felipe Luiz não. É um treinador super ofensivo. Vai chegar num determinado momento que esse risco não vai ter jeito, ele vai sofrer, mas faz natural. parte. É natural, mas que ele assuma esse risco mesmo. Mas olha, quando chega, até a chegada dele, o Vene falava muito isso aqui. A sensação que eu tenho é que se prioriza só a Copa do Brasil. Você falou pelas formas de poupar jogadoras, escolhas que foram feitas durante esse processo então tinha Libertadores, tinha Brasileiro e tinha a Copa do Brasil, Pedrosa. Agora o que a gente entende é que com as escolhas do Felipe Luiz, que ele sempre vai no suprassumo, e com as falas do Felipe Luiz, e até quando ele diz, eu conheço o que eles falam lá dentro, eu sei a gana que esse time tem de ganhar. A gente entende, ele começa a passar uma mensagem pro torcedor rubro-negro, que é um torcedor muito otimista, a gente sabe disso, a gente até como rival, né, Pedrosa, sabe até que eles são demais e tem que ser assim mesmo, né? Começa a passar uma fala pro torcedor rubro-negro assim, acredite, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a data FIFA, né, Fernanda? Eu acho que se tivesse um jogo importante no meio da semana, talvez ele não teria ido com os titulares. A não ser que ele pegue, de fato, a cultura do Jorge Jesus, né? Será que é ele um não cara vai pegar? que ele se inspira acho que bastante. Sim. Aí não dá pra gente saber, não só dá, o futuro. É. Até porque eu acho que a influência também, não na escalação, mas na ordem de importância, ela também vem de cima em relação à diretoria. Então tem que ver como é que o Felipe Luiz vai responder essa questão. Se ele vai seguir o exemplo do Jorge Jesus, que utilizava sempre os jogadores, mesmo não estando 100%, ele ia até o limite, porque ele acreditava que todo mundo tinha que jogar, se dedicar, ou se ele vai mesclar pensando na Copa do Brasil. Agora, sem dúvida alguma, repito, eu acho que tem que valorizar muito o que ele tem feito de transformação dentro do sistema ofensivo do Flamengo. O sistema defensivo ainda precisa melhorar um pouquinho. Eu acho que a bola aérea, por exemplo, o Bahia foi um time mais agressivo nessa bola aérea e quase afetou o Flamengo naquele momento ali, principalmente um dos últimos lances do jogo, quase saiu um gol do Bahia. Então tem que ficar ligado nessa situação. Agora, ofensivamente, qualidade ele tem, material humano ele tem, entrosamento ele também tem. O Flamengo tem tudo para poder continuar jogando do jeito que o Felipe Luiz gosta, ofensivamente. Se ele vai poupar nas Copas ou não, pelo menos alternativas ele tem encontrado. Por exemplo, o Alcaraz entrou muito bem no jogo contra o Bahia. Vene e o Wesley, tem atualização da situação clínica do Wesley? Sim, é uma atualização boa para a torcida do Flamengo ficar feliz, tendo em vista que agora ele é um jogador titular, né? Ele foi titular nos últimos 3 jogos com o Felipe Luiz, a gente não tem mais dúvida, ele se tornou titular na vaga do Varela. E a notícia é boa, porque ele teve apenas uma cãibra. Embora no lance ele tenha parecido que ele tenha sofrido uma lesão grave, porque ele bota a mão, para de correr do nada. É verdade. Eu mesmo fiquei preocupado e eu fiquei aguardando o Flamengo se manifestar oficialmente, não se manifestou, e o que eu tenho de apuração que foi apenas uma cãibra. Naquele momento ali ele foi reavaliado pelo departamento médico, nem precisou passar por exames médicos, ele está bem, não preocupa para a sequência dos jogos aí. Lembrando que o Flamengo tem jogos importantes agora, dia 17 Fluminense, dia 20 o jogo do Corinthians, aí tem Juventude e tem ainda o Internacional, ou seja, são mais 4 jogos. O jogo a menos, né? Exatamente, são mais 4 jogos nesse mês de outubro, 4 jogos extremamente importantes. Eu não acredito, aí é uma opinião, tá? Eu não acredito no Felipe Luiz poupando, muito pelo contrário. Eu acho que ele vai pegar um pouco dessa mentalidade do Jorge Jesus. Inclusive, vale a gente mencionar isso. Embora o cenário pareça o mesmo, muita gente comparando com o Andrade, mas, gente, o Felipe Luiz, ele se preparou para estar à frente do Flamengo. Ele vem se preparando há muito tempo, desde quando ele já era jogador de futebol, ele se reunia com treinadores, isso era super normal para debater de futebol, então ele está preparado. Eu entendo as pessoas compararem o cenário com 2009, Andrade, mas, entre aspas, o Andrade acabou caindo de paraquedas naquele momento ali no comando da equipe do Flamengo. No caso do Felipe Luiz, ele está se preparando. E se a gente for parar e analisar, ele pega um pouquinho de vários treinadores. Ele mesmo fala sobre isso.
um pouquinho do Renato Gaúcho, que é a forma como lida com o elenco, um pouquinho da parte defensiva do Simeone, que é um treinador que ele trabalhou também, um pouquinho do Jorge Jesus. Então, assim, ele estava se preparando para esse momento. Se vai dar certo ou não, uma outra história. E eu posso dar um detalhe pequeno que a gente vai trocar para o Vasco? O Andrade também estava se preparando naquele momento. Só que a preparação daquela época, do que o futebol pedia, do que se precisava, era uma coisa. E hoje é outra. Não que o Andrade e o Jaime não se prepararam. Eles se prepararam, e muito. Só que o que se precisava deles como treinador, eles se prepararam e conseguiram. Tanto que os dois foram campeões. O Andrade em 2009 e o Jaime em 2013. O retoque, antigamente, era muito diferente. Não é melhor ou pior, é diferente. Hoje é muito diferente o que você se tem, o que você se estuda, o que você se prepara como treinador, porque era há 15 anos, né? É um fragmento tão pequeno de futebol, de esporte, mas o esporte mudou tanto de lá para cá, e aí a gente vai mudando, a gente como jornalista também vai estudando e vai mudando, porque o futebol muda a todo momento. Então o Andrade também se preparou, só que era um outro momento do futebol e aquela preparação era o que se pedia. E hoje o Felipe Luiz é o que se pede de treinador nesse estilo aí. A gente fala, é o jogo da prancheta, né? A parte mais intuitiva, bota o cara lá que ele resolve. Isso é um pouco menor hoje. O que se vê mesmo são escolhas táticas, movimentos táticos durante o jogo e que isso define o resultado da partida. Nem tanto, eu brinquei isso aqui no começo do programa e é sério, nem tanto o céu, nem tanto o inferno, gente. Não é porque ele começou com 2 vitórias que pronto, ele está revolucionando, agora o Flamengo vai ganhar tudo. Não é isso. É ter calma, porque na próxima derrota tenho certeza que várias pessoas vão acabar criticando, chamando de estagiário. É assim. No Flamengo é assim. Quando ganha, ai meu Deus, pronto, tá no céu. Aí quando perde também, tá acabado. Não é assim, é ter calma. E olha, de volta a São Januário, o Vascão ficou no empate 1-1 e ele já... Espero que tenham gostado do vídeo e vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.